Quando a gente pensa em esporte no Brasil, a primeira coisa que vem na cabeça é futebol, né? Mas e se uma outra paixão, uma com taco e luva, estivesse escrevendo uma história épica por baixo dos panos? Pois é, hoje vamos mergulhar em como o passatempo favorito lá dos Estados Unidos encontrou um lar tão improvável aqui no país do futebol. E olha, o que puxou essa conversa toda foi algo bem recente e sinceramente surpreendente. Em 2023, lá nos Jogos Pan-Americanos, a seleção brasileira de beisebol fez história. Conquistou uma medalha de prata inédita. E não foi contra qualquer um não, hein? Derrubou potências como Venezuela e Cuba. Só que essa vitória não apareceu do nada, sabe? Ela é o ponto alto de uma jornada longa e fascinante. Então, tá. A grande pergunta é essa. Como? Como que o Brasil, o país do futebol, de repente vira uma força num esporte tão diferente? Para a gente entender essa história direito, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Tudo começa, na verdade, com uma história de imigração. É a história de novas culturas chegando e se misturando com a nossa. Olha só essa linha do tempo. A primeira faísca veio lá atrás, na década de 1850, com trabalhadores americanos. Mas a coisa pegou fogo mesmo em 1908 com a chegada dos imigrantes japoneses. Foi aí que a semente começou a brotar de verdade. Daí para frente, os marcos foram se estabelecendo. Em 1936, rolou o primeiro grande torneio nacional. E em 46, a fundação da federação em São Paulo deu aquela organizada oficial no esporte. Mas o ponto-chave, o pulo do gato mesmo, foram os imigrantes japoneses. Foram eles que pegaram o beisebol, que era só uma curiosidade gringa, e transformaram num pilar da comunidade deles. Pensa bem, para eles, o esporte era um jeito de manter a cultura viva, de fortalecer os laços. Eles criaram os primeiros times, tipo o Mikado lá em 1918, e deram início ao que a gente chama de primeira era de ouro do beisebol por aqui. Só que nem tudo são flores, né? A história não foi só pra cima. Depois dessa fase de ouro, o beisebol brasileiro entrou num período bem difícil. Quase sumiu do mapa. Mas por quê? O que aconteceu? Basicamente, foram três coisas. Primeiro, ficou um estigma de que era um esporte de colônia, sabe? Meio fechado na comunidade nipo-brasileira. Segundo, crise econômica no Brasil, né? Isso acabou com o patrocínio, com dinheiro. E por último, um golpe duro, o fenômeno Dekasegi. Nos anos 80 e 90, muitos descendentes de japoneses foram para o Japão, e com eles foi embora uma boa parte dos nossos talentos do esporte. Mas assim como num bom jogo, quando tudo parece perdido, vem a virada. E nas últimas décadas, o beisebol começou uma volta por cima impressionante no Brasil. E o que ligou o motor dessa retomada? A mídia global foi essencial. Começaram a passar os jogos da Liga Americana, a MLB, na TV a cabo, a internet, as redes sociais. Tudo isso facilitou o acesso e criou uma nova galera de fãs. E claro, tem uma coisa que não tem preço: ver gente daqui brilhando lá fora. Isso inspira demais. E falando em brilhar lá fora, guarda esse número: 5. Até hoje, 5 brasileiros conseguiram chegar na MLB, a liga mais top do mundo. Nomes como Ian Gomes e Paulo Orlando, eles viraram ídolos, viraram exemplos para a molecada que está começando. E esses 5 são só a ponta do iceberg. Hoje, se a gente contar todo o sistema americano, das ligas principais, as de acesso, são mais de 20 brasileiros jogando profissionalmente lá. Isso mostra que, agora tem um caminho, sabe? Tem uma trilha sendo aberta para os talentos daqui. E essa ideia não é só nossa, não. A própria MLB, a chefona do beisebol mundial, já falou com todas as letras, que vê o Brasil como um novo grande celeiro de talentos a ser explorado. E o que isso quer dizer na prática? Mais investimento, mais olheiros vindo para cá, ou seja, muito mais oportunidade para o esporte crescer. Beleza. Antes da gente fechar, vamos tirar uma dúvida que muita gente tem. Beisebol e softball. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. Vamos dar uma olhada rápida nas diferenças. O softball, na verdade, nasceu como uma versão do beisebol para jogar em lugar fechado. A ideia era ter um esporte para praticar no inverno, sabe? Por isso que ele é todo adaptado para um espaço menor e o jogo acaba sendo, em tese, um pouco mais leve. Olha só essa comparação direta. O jogo de softball é mais curto. São 7 entradas contra 9 do beisebol. O campo é menor, a bola é bem maior. Mas a principal diferença está no jeito de arremessar a bola. É exatamente isso que a gente vê aqui. O arremesso do softball é por baixo, com o braço girando, um movimento que chamam de windmill, tipo um moinho de vento. Já no beisebol, o clássico é o arremesso por cima do ombro. Pode parecer um detalhe, mas essa diferença no movimento muda tudo. A velocidade, a dinâmica do jogo, tudo fica diferente. Então, beleza. A gente viu essa história cheia de altos e baixos, essa retomada incrível,
Mas e agora? O que o futuro reserva para o diamante aqui no Brasil? Olha, a geração de prata já mostrou que talento a gente tem. O interesse da MLB prova que o mundo está de olho no nosso potencial. A questão que fica no ar para a gente pensar é: será que essa paixão improvável, o beisebol, pode crescer tanto a ponto de, um dia, competir de verdade com o futebol no coração do brasileiro? É uma pergunta e tanto, né? Só o tempo vai dizer.